metade do livro realmente pode ser Venom. Esse tapa na cara pode ter sido um chamado pra ele acordar pra vida aí. Antigo cavaleiro do Tern, aquele que ele evita tanto falar. Estavam fazendo home office, os Venom. Olá, gente! Pra quem não me conhece, eu sou a Renata. Eu já postei 2 vídeos aqui no canal falando de Tempestade de Ônix. E esse aqui é o último vídeo que eu vou postar sobre esse livro, por enquanto, pelo menos, né? Enquanto nós não temos grandes novidades. Que é pra falar um pouquinho das teorias por trás de Tempestade de Ônix. Principalmente depois do final, que foi bem, o final bem, né? Não esclareceu nada, então muitas teorias surgiram, algumas teorias que já vinham desde a Quarta Asa, e hoje eu vou comentar 10 teorias com vocês e reagir um pouquinho ao que as pessoas estão falando na internet. Então a primeira teoria, eu acho que é a mais óbvia ali. No final do livro a gente vê que algum amigo do Xaden se tornou Venom, alguém que estava acompanhando ele durante esse tempo que ele virou Venom, vendo ele sofrer e tal, tinha se tornado um irmão dele, ou seja, um Venom. E eu vi muitas teorias em relação a quem poderia ser. Essa teoria agora que eu vou falar um pouquinho, eu achei em um blog, e essa teoria se foca principalmente em 3 personagens, que são o Brennan, o Garrick e o Bodhi. Mas eu também já ouvi algumas teorias falando que poderia ser o Eric, né, o príncipe. Mas vamos focar nessa aqui deste blog. Eu tô olhando aqui pra baixo, que eu tô olhando no computador, e lembrando que eu vou deixar os links para todas as teorias aqui embaixo na descrição, caso você queira ler elas inteiras e o pensamento por trás inteiro. Então essa pessoa começa descartando o Brennan logo de cara, falando que provavelmente não foi o Brennan, porque pode ser que ele tenha um outro arco que vá se desenvolver nos livros, que é inclusive uma outra teoria que eu vou falar logo mais. Mas eu acho importante pontuar que ali, aquele momento quando a Sloane tá transferindo o poder do Dan pro Brennan, não fica muito claro ali se o poder do Brennan que ele conseguiu pra fechar a garganta da Mira veio realmente do Dan, se não veio do Dan. Teve a questão também da runa que não apareceu, que também vou comentar em outra teoria. Essa parte aí ficou um pouco confusa, mas é a autora deste post que não acredita que seja um Brennan. Já o Garrick, sim, a pessoa fala que acredita que pode ter sido o Garrick. No final do livro, o Garrick já tá esgotado de tanto usar a magia dele no andarilho ali pra ir levar o Jack, voltar com o Jack, aquela hora que ele leva o Jack ali pra ter o Funny. E além disso, ele ajudou a Imogen, e no final ele tava completamente esgotado. Então, ele ter usado a magia do solo como um Venom poderia ser uma alternativa para ele usar o poder de algum lugar e continuar ajudando na batalha, continuar ajudando os amigos, ou até evitar de morrer. Então o Garrick é uma opção, segundo esta moça. E o último é o Bodhi, que é o personagem que essa pessoa acredita que seja o Venom, principalmente porque o Bodhi não estava querendo virar um próximo Duque de Tyrendor, ele estava evitando isso a todo custo. O Bodhi também apareceu não muito neste livro, ele ficou bem misterioso. Além disso, ele meio que escondeu ali se ele tinha ou não o segundo sinete. Então o Bodhi é uma grande possibilidade. No post, a moça descreveu várias citações do livro que podem indicar que ele se tornou um Venom, ou que ele pode ter se tornado um Venom. Se vocês querem ler a teoria completa, vai estar aqui na descrição. Mas é fato de que se o Bodhi tivesse transformado um Venom, seria outro motivo para o Xaden talvez escolher se casar com a Violet no final, já que Tyrendor ficaria sem governador, né? Ninguém poderia governar Tyrendor, e aí a Violet poderia fazer isso. Não que eu acho que essa seja a razão dele ter ido casar com ela totalmente, mas poderia ser um dos motivos. Então, já que eu falei bastante do Brennan ali nessa primeira teoria, vamos para a segunda teoria, que é sobre o Brennan e o Naolin, ou Naolin, que é o antigo cavaleiro do Tern, aquele que ele evita tanto falar. O que a gente sabe sobre esse cavaleiro? A gente sabe que ele morreu tentando salvar o Brennan. Então, ele se sacrificou ali para salvar o Brennan. Essa teoria, que eu vi no TikTok, mas já vi em vários outros lugares, inclusive aqui no YouTube, diz que o Naolin, na verdade, ele não morreu, mas ele virou um Venom, e é por isso que o Tern evita falar sobre ele, que ele virou um sombrio, como ele chama o próprio Xaden. Além disso, existe uma runa ali no corpo do Brennan, que ele comenta ali em Chama de Ferro com a Violet. E ele comenta que essa runa ali veio do Naolin, que também, se vocês lembram, ele também tinha um poder de sifão. Então a Violet estranha muito que quando no final ali do livro, quando a Sloane transfere o poder do Dan para o Brennan, ele não fica com uma runa. Então ela fica pensando onde é que surgiu essa runa, como que o Naolin botou essa runa no Brennan, e principalmente para que ela serve. Porque a gente viu
várias vezes mencionado agora em Tempestade de Ônix, falando sobre runas e como reativar runas, como botar magia em runas para que elas sejam ativadas novamente. Então, essa questão da runa e no corpo do Brennan com certeza vai voltar nos próximos livros. E a teoria maior aí é que o Naoilin era amante do Brennan, que eles eram um casal. Então o Naoilin teria se sacrificado ali, ou roubado o poder da Terra, ou então morrido, né? Justamente por causa do amor, assim como o Xaden fez com a Violet. A nossa terceira teoria também fala um pouquinho desse momento ali, que a Sloane tá transferindo o poder do Dain para o Brennan. A Sloane fala claramente pro Dain: uma pessoa como você não deveria ter tanto poder. E essa teoria que eu achei no Reddit fala que provavelmente ela está falando uma pessoa como você seria uma pessoa que não tem relíquia da rebelião, porque essa pessoa acredita que o Dain tem um segundo sinete, que é por isso que ele tem tanto poder. Então pode ser que o Dain tenha talvez um segundo sinete por alguma razão, a gente não sabe se o dragão dele pertenceu a outra pessoa da família dele, e talvez ele esteja mantendo em segredo, assim como ele mantinha, né, o segredo do primeiro sinete dele de roubar memórias. Essa pessoa, neste mesmo post, também acredita que o Bori tem sim um segundo sinete, embora ele afirme que não tem o segundo sinete, assim como o Xaden. Essa pessoa acredita que se o sinete principal, o primeiro sinete do Bori, é anular outros sinetes, que talvez ele sim saiba que o Xaden tem 2 sinetes, porque ele poderia anular este segundo sinete do Xaden. Então ele ter falado que assim como o Xaden, ele só tem um sinete, pode ter sido então uma mentira, e essa pessoa acredita que ele tem sim 2 sinetes. Tá uma festa desse sinete agora, minha filha. Todo mundo tem sinete, todo mundo tem 2 sinetes, uma maluquice. Então, falando em sinete, vamos para nossa próxima teoria, que é sobre o sinete da Violet. Essa pessoa no TikTok que eu assisti, ela acredita que o sinete da Violet é mais do que ser uma andarilha de sonhos. E isso corrobora, inclusive, porque eu vi uma entrevista da Rebecca Yarros comentando que a gente só sabe 10% do segundo sinete da Violet, ou seja, a gente sabe nada. E essa pessoa acredita que Violet pode ser uma Mindwalker. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela pode caminhar pela mente das pessoas e não apenas pelos sonhos. E talvez esse sinete viria não apenas da Andarna ter ficado aquele tempo dormindo, ela querer se comunicar, mas também pela necessidade dela de compartilhar memórias. Ela pede várias vezes pro Tern compartilhar memórias dele com outros dragões para que as pessoas soubessem de alguma coisa. Então esse sinete poderia ter vindo disso. Além disso, tem algumas partes do livro que, além dela compartilhar a mente quase que 100% com o Xaden, que ela às vezes tá com a pessoa e ela sente alguma coisa. Tem uma citação dela quando ela tá conversando com a Mira, que ela fala: estou falando com a Mira e do nada eu senti um cheiro de pergaminho. Esse cheiro de pergaminho, será que foi ela que sentiu? Será que ela entrou na mente da Mira e viu uma memória, talvez? Então pode ser que ela consiga entrar na mente das pessoas muito além dos sonhos, que seria muito melhor, tá? Porque andarilha de sonhos só é um pouquinho sem graça. Ainda sobre a Violet, a próxima teoria, eu também vi no TikTok, mas essa eu mesma pensei. Inclusive foi procurar quantas vezes Violet citou que estava com tontura nesse livro. E eu olhei, procurei a palavra tontura no livro no Kindle. Apareceu essa palavra 7 vezes. Então, como não existem muitas menções à tontura, a herdeiro, a consorte, casamento, enfim, existe essa teoria que a Violet pode estar grávida. Eu acho até que faz sentido, considerando que a Rebecca Yarros tem muitos filhos, provavelmente gosta muito de ter filhos. Porém, eu não gosto deste plot em livro. Eu não gosto quando a protagonista fica grávida. Então, eu ia ficar muito triste se fosse verdade. E também eles já falaram que tomam contraceptivos, né? Provavelmente não é verdade. Mas essa é uma teoria. A nossa próxima teoria também envolve a Violet. Eu também vi no TikTok, que é sobre a Violet e o poder dos céus. A nossa querida Thor. Essa é uma teoria muito comprida, que a moça que faz os vídeos sobre essa teoria, ela já fez 800 vídeos sobre isso. Mas vou tentar dar uma resumida. Ela basicamente comenta que a Violet, ela tira o poder do céu. E por a Violet tirar o poder do céu, essa pode ser a razão pela qual ela conseguiu usar a magia nas ilhas, porque ela estava puxando a magia do céu e não necessariamente do dragão dela, não necessariamente do Tern ou da Andarna, mas ela estava puxando a energia, a magia realmente que existe no céu. Os Irides fazem isso, a magia dos Irides vem do céu. E essa pode ser uma razão que talvez a Violet também consiga fazer isso, por ter essa
ligação com Andarna. Também existe uma citação ali da fábula, do livro de fábulas que o Asher dá para Violet, e ela comenta muito ali em Quarta Asa. Existe uma citação falando sobre como existiram 3 irmãos, o que um era Venom, outro era Cavaleiro, era um paladino, e que o Cavaleiro era poderoso e pegava o poder dos céus. Nessa citação fala que o Cavaleiro pegou o poder dos céus para acabar com o terceiro irmão dele, que seria o irmão Venom, mas que isso custou muito para ele, teve um valor muito alto. Então, essa pessoa acredita que por ela puxar o poder dos céus, ela pode ter ali alguma resposta para como matar os Venom. Inclusive a Andarna, né, ela já viu que ela poderia ou não matar os Venom ali com o próprio fogo dela. Então provavelmente é por isso que os Irídeos ali estão relacionados com a morte dos Venom, ou como eles poderiam ter acabado com os Venom no passado. Mas essa pessoa acredita que eles nunca acabaram com os Venom, que eles nunca foram derrotados. Isso porque tem aquela parte do mapa ali, né, que basicamente os Venom foram quarentenados e eles só fecharam tudo com Aegis. Então pode ser que os Irídeos, eles ergueram as Aegis e foram embora por alguma razão, que a gente ainda provavelmente vai descobrir por que os Irídeos foram embora. Eles somente conseguiram controlar a praga e deixar eles quarentenados ali no canto. Estavam fazendo home office, os Venom. Agora, falando em ilhas ali dos Irídeos, a nossa próxima teoria é sobre os presentes da ilha de Zerrilna, ali do deus Inhal, deus da sorte. Cada pessoa ganha um presente ali naquela ilha. E a Rebecca Yarros falou numa entrevista recentemente que cada presente tem sim um significado. Essa pessoa aqui no Reddit, ela descreveu o significado de cada presente para cada pessoa e o que isso pode significar. Então, primeiramente, ela fala da caixa de nada do Xaden, né? Essa pessoa acredita que isso é uma metáfora pro corpo dele sem alma e que ele precisa reabastecer sua caixa com a sua capacidade de amar. Achei profundo. A próxima é a Violet, que recebe uma bússola quebrada. Não só essa pessoa, mas várias pessoas nas redes sociais eu vi, tem essa teoria. Bússola da Violet não está quebrada. Na verdade, ela está apontando para o norte dela, que seria o Xaden. Então, muitas pessoas acreditam que talvez esse seja o modo que ela vai encontrar o Xaden nos próximos livros, usando a bússola quebrada dela. Eu acho que essa teoria faz bastante sentido. A próxima é a Mira, que ela ganha um vinho, né? Essa pessoa comenta que o vinho simboliza o sangue e a ressurreição, né? Na Bíblia. Então faz sentido aí que ela foi praticamente ressuscitada ali. Ela teve a garganta cortada e voltou a viver. Então pode ser que tenha uma relação com isso. Pode ser que tenha relação com a nova vida ali que a Mira ganhou. O Eric, ele ganha um espelho quebrado. Essa pessoa que tá comentando sobre o espelho dar 7 anos de azar e que superstições de tempos antigos acreditavam que quebrar um espelho é a mesma coisa que danificar a sua alma. Então essa pessoa está pensando, será que foi o Eric que virou um Venom no final do livro? Não sei, eu acho que... não sei. Aí tem que ter um pouquinho de imaginação, né, pra pensar longe assim também, mas achei interessante. O próximo é o Redok, que recebe um beijo em ambas as bochechas. A pessoa fala aqui que esse é um presente do deus da sorte, então ele foi beijado 2 vezes com sorte. E essa pessoa está pensando, qual foram as vezes que ele precisou de sorte? É claro que tem a facada lá que ele levou do cozinheiro, mas não fincou ele. Não sei, mas achei legal, porque realmente foi muita sorte ele não ter sido esfaqueado. Sobre a Cat ganhar um colar, essa pessoa não tem muitas teorias sobre isso. Ela acredita que pode ter a ver com um presente final, por ela ter perdido o Traeger. Essa pessoa não sabe, eu também não sei. Então eu não sei que tem a ver um colar com rubi, o que ela poderia significar. Comente aqui se você tem alguma teoria sobre isso. O Dan ganha um tapa na cara, né? E a pessoa que acredita que esse tapa na cara pode ter sido um chamado para ele acordar pra vida aí. A Maren, ela recebe 2 túnicas da cor laranja, que podem estar relacionadas com os irmãos gêmeos dela lá, já que são 2. O Garrick ganha um balde de aço enferrujado. Isso poderia ser alguma relação com algo que está velho, cansado. E isso talvez pode estar relacionado com aquele negócio do Garrick estar à beira de se esgotar ali no final do livro. E que também pode ter relação com ele ter virado Venom, não sei. Acho que o balde enferrujado para isso aqui é um pulo bem grande, mas vamos ter imaginação, galera. O Drake, ele recebe um gatinho, né? O Brócolis. Gatos têm muitos significados, de modo geral. Mas eu acho que o Drake vai ter alguma relação com a Mira no futuro ali. Então eu não sei o que este gatinho vai, talvez, unir eles. Não sei.
Eu acho que pode ter alguma relação, porque ele com certeza vai ter alguma coisa com a Mira. E no fim, o Traeger, que recebe a flecha, ele acaba sendo a razão pela qual eles encontram, né, os dragões. Foi um presente triste, mas um presente útil, né, porque ele trouxe sorte realmente, de alguma forma. Ainda falando sobre as ilhas, essa próxima teoria do mesma pessoa que escreveu a teoria anterior, ela fala sobre a Ilha do Amor, né, a ilha que eles não foram, a Ilha Lausanne. Eles não chegaram a ir pra lá, estava nos planos, mas como, né, eles encontraram os dragões irídeos antes, eles nem foram pra lá. Essa pessoa está pensando se a Ilha do Amor, a cura do Xaden talvez seu amor, se isso pode ter alguma relação, porque parece até o momento que o amor é a cura. Será que eles indo para essa ilha teria alguma coisa? Será que isso ajudaria de alguma forma? Será que eles teriam a cura para os Venin na Ilha do Amor? É uma teoria interessante, porque eu também acredito que o amor seja a cura. Essa teoria é muito relacionada com a próxima que eu vou citar agora, que eu vi no TikTok, que eu gosto de chamar da teoria da Horcrux. Essa pessoa aqui acredita que a alma do Xaden, o pedacinho que é da Violet, foi transferida para ela no casamento. Como uma Horcrux, entendeu? O pedacinho da alma dele, que botou lá. Tudo a ver. Então essa teoria, ela basicamente diz o quê? Que o Eric, ele sabia que o Xaden e a Violet tinham que casar, porque o Eric falou, proteja o Templo de Doom, é o único jeito de você salvar Tyrandor. A Violet protege o Templo de Doom, a sacerdotisa manda uma carta pro Xaden falando, eu devo a você um favor por ter nos protegido, ter protegido o Templo de Doom, obrigada, Sr. Duque. No final do livro, Xaden fala, alguém me deve um favor, ela me deve um favor, e eles usam esse favor da sacerdotisa de Doom para casar eles naquele momento. Então essa pessoa acredita que aquela conversa que o Xaden teve com a Seigal sobre acordos, sobre me deve um favor, blá blá, tinha a ver com a sacerdotisa de Doom. E algumas pessoas acreditam, não sei se nessa teoria, mas eu já li algumas teorias na internet falando que essa parte da alma do Xaden está ligada ao casamento, ou seja, o que eles fizeram ali no Templo de Doom, de alguma forma prendeu esse pedaço da alma dele a Violet, de forma que ele não perca esse pedaço da alma. É uma teoria que eu gosto de acreditar também, porque a gente fala, o Xaden não vai virar um monstro, né? Mas eu não sei se tem como fazer isso. Eu acho que faz muito sentido a sacerdotisa, que devia um favor, ter casado eles e tudo mais. Mas eu não sei se faz tanto sentido a alma dele realmente estar ligada ao casamento, ou uma forma de salvar ele através do casamento. E a nossa última teoria também tem a ver com o Eric. Eu acabei de falar que o Eric sabia, né, que Tyrandor poderia ser salva se eles se casassem ali no final. Então, como vocês sabem, o Eric, ele tem este poder de ver o futuro. E outra pessoa que tem esse sinete é o General Melgren. E nós vimos ali que o Lynx, logo que ele manifestou o poder de sombras, o Xaden comentou que a natureza sabia que agora ele era um Venin, logo esse poder de sombras deveria se manifestar em outra pessoa. Então, talvez o General Melgren seja um Venin, tenha virado um Venin no passado, e agora o Eric tem que equilibrar a natureza e também ter o mesmo poder? Pode ser que sim. Isso faz muito sentido, porque o General Melgren tá ali na mesma turminha do que o Varys, Coronel Aetus, e também o Planchek, que foi quem traiu eles ali no final do livro. E todo esse pessoal ali, além deles serem grandes cuzões com a Violet, eles também estão no poder e tiveram alguma má influência ali no governo do continente em algum tempo. Outra coisa interessante ali a se pensar é que o General Aetus, quando ele tá tentando matar a Violet ali no segundo livro, logo que ela volta de Atebyne, ele manda alguns assassinos para tentar matar ela, e um desses assassinos é descrito como tendo os olhos vermelhos, então ele também poderia ser um Venin que tá ali infiltrado em Basgaeth. Claro que o General Aetus, né, ele também poderia ser um Venin, mas aí se a gente for teorizar cada pessoa é um Venin, metade do livro é Venin, porque tem muitas, a gente pode teorizar qualquer coisa, né, então metade do livro realmente pode ser Venin. E também existe a questão dele saber o que estava acontecendo em Atebyne, como é que ele sabia que tinha uma batalha de Venin em Atebyne, por que exatamente que ele enviou eles pra lá, pra quem foi feita essa armadilha, por quem foi feita essa armadilha. Então é muito interessante pensar que esse pessoal ali que tá no governo, que tá ali tentando comandar a guerra, talvez sejam infiltrados Venin, e eles estejam agindo ali para beneficiar os Venin, né? Eu pessoalmente acho que essa teoria faz muito sentido. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam das teorias, qual vocês acham que faz mais sentido, e também se vocês têm alguma teoria de vocês, que vocês criaram lendo o livro, eu vou ficar muito curiosa em saber, vou amar ler também. Não esquece, por favor, de dar um like, se inscrever aqui no canal, e se puder, comenta também outros livros que tu gostaria de ver, resumo ou resenha aqui no canal, que eu possa trazer no futuro. É isso, até o próximo vídeo, e beijo!